Bom, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui nesse evento tão importante. Eu estou perguntando agora a pergunta que me fizeram: por que pobreza dimensional? Eu espero que vocês tenham alguma resposta quando eu terminar a minha apresentação. Bom, essa é uma questão bastante complicada, então eu vou dar uma resposta e eu posso falar sobre pobreza crônica ou várias outras coisas, mas para mim essa é a meta hoje. A pobreza monetária tradicional é um conceito duradouro. Os primeiros trabalhos que eu analisei foram de Booth e de Houndry, na Inglaterra, quando eu estava escrevendo um trabalho em 1984. Existem métodos oficiais em muitos países e existem métodos globais. O principal seria o do Banco Mundial, que seria essa medida de 1,25 dólares por dia, e ele é aplicado para medidas de pobreza, nas quais eu já estive envolvida com diferentes metodologias e medidas que são utilizadas para medir a pobreza. Esse esforço do Banco Mundial foi enorme. Realmente houve uma grande coleta de pontos de dados e existem muitos dados que falam sobre a pobreza monetária. Nós temos que tirar o chapéu para o nosso amigo Havalian, que realmente fez um excelente trabalho em relação a isso. Bom, se a pobreza monetária global desaparecesse, ou seja, se estivesse abaixo de 3%, será que seria o final da pobreza? Essa é uma boa pergunta. Muitas vozes, incluindo a das pessoas pobres, diriam que não. Isso não seria o suficiente. Na verdade, existem muitas questões práticas. Por exemplo, nós temos os planos de saúde nos Estados Unidos. Será que nós poderíamos converter isso transformar isso numa questão monetária? Não, na verdade, a gente nem inclui isso nas nossas discussões monetárias. Por que não? Porque se nós pegarmos o valor dos planos de saúde e vermos esse valor em relação à renda das pessoas pobres, nós diríamos que essas pessoas não são pobres, porque o valor desses planos de saúde é muito alto. Então, existem várias questões práticas que nos impedem de incluir dimensões de políticas na nossa discussão. E em relação à moradia em países em desenvolvimento que não têm, por exemplo, mercado de moradia. Por exemplo, na Índia não existe nenhum mercado imobiliário para vender moradias. Então, como você vai saber o valor das casas, da moradia? Como você pode medir o valor do dinheiro ao longo do tempo e do espaço? Eu estava falando com alguém na audiência e nós falamos que existem grandes problemas para nós tentarmos entender o que acontece à medida que o tempo vai passando e à medida que os preços individuais começam a mudar. Então, nós temos que começar a medir cada mudança de preço usando um número específico ou alguma maneira específica. E isso é uma questão muito difícil. E, finalmente, mesmo se você fizer tudo certinho, você pode terminar perdendo dimensões importantes de pobreza em um país específico. E o principal exemplo que eu daria é a pobreza na Índia, que está caindo constantemente, permanentemente por muito tempo, mas a quantidade de crianças subnutridas não diminuiu, continua representando 45%. Então, eu queria dar para vocês uma outra visão, uma outra voz. Essa voz talvez é de alguém que vocês já conhecem. Se vocês lerem a primeira parte, vocês vão ver que existe uma sugestão que é necessário olhar para a população, olhando para as pessoas que são mais privadas da nossa assistência social, que representam 40% do mundo. E elas são parte da meta de redução da pobreza do Banco Mundial. Mas essa voz aqui, ela continua. Os países devem se preparar para dar mais prioridade para estabelecer metas de crescimento em relação a necessidades humanas básicas, em termos de nutrição, moradia, alfabetização, saúde e emprego. E ele continua falando que essa reorientação de políticas socioeconômicas é primariamente uma
tarefa política e os países em desenvolvimento devem decidir se eles querem fazer isso, essas mudanças na política. Bom, então, esse aqui faz parte de um discurso do Robert McNamara, e ele estava sugerindo que nós devíamos olhar para a pobreza de uma forma mais abrangente do que apenas olharmos para a renda. E ele perguntou, será que os países vão querer olhar para essas outras dimensões? Sim, a verdade é que esses países estão olhando para outras dimensões. Nós temos o México, no Butão, na Colômbia, nas Filipinas. Muitos deles agora têm índices de pobreza multidimensional que permitem que eles meçam melhor a pobreza. Essa é uma metodologia compartilhada que está acontecendo com um apoio técnico Sul-Sul. Bom, então essa pobreza multidimensional é um conceito que existe há muito tempo e ele está implícito nas discussões do Booth e do Roundtree, esses dois estudiosos, e ele é um método oficial em vários países. Na verdade, é um método global complementar. O PNUD, esse índice de pobreza multidimensional do PNUD, é um esforço conjunto enorme feito pela HDRO e pelo OPHI. Existe uma coleta muito grande de resultados ao longo do tempo e espaço. Então, eles deviam realmente ser parabenizados pelos seus esforços. Então, a discussão hoje será sobre a pobreza multidimensional. Eu vou dar uma visão global de pobreza multidimensional, da pobreza unidimensional, vou dar alguns exemplos e depois algumas conclusões. A medida da pobreza, tradicionalmente, é vista como sendo a identificação dos pobres, ou seja, usá-los como nosso ponto focal e depois fazermos uma agregação dos dados para ver como essa pobreza pode ser avaliada e como nós podemos monitorar o progresso. Tipicamente, nós temos uma linha de pobreza para medir, para fazer essa identificação. Se você estiver abaixo dessa linha de pobreza, você é considerado pobre. Então, por exemplo, na distribuição de renda de 7, 3, 4, 8, num exemplo onde a linha de pobreza é 5, quem seria considerado pobre? Seria o segundo, que é o número 3, e o número 4. Eles seriam considerados pobres, já que a sua renda está abaixo da linha da pobreza. Também usa uma medida de pobreza para agregação. Uma fórmula que agrega os dados para nível de pobreza. Nós temos exemplos do Watts e do Sen, que eles têm suas próprias medidas de pobreza, tem outros índices de pobreza. Então, na verdade, é apenas fórmulas. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui está. Então, eu tenho aqui 7, 1, 4 e 8. Os mesmos números que eu tinha. A linha de pobreza está a 5. Então, quem é pobre? São aqueles ali que estão sublinhados. Então, a segunda e a terceira pessoa. O vetor de privação, ou seja, as pessoas consideradas pobres, vai ser 0 se você for pobre e 1 se você for pobre. Então, você vai pegar a média. E a média desse vetor é 2/4, ou seja, metade das pessoas são consideradas pobres. Mas vamos supor que você não acha que essa é uma boa medida de pobreza. A maioria das pessoas não acham que essa é uma boa medida de pobreza. Então, você, por exemplo, tem que levar em consideração essa lacuna abaixo da linha de pobreza para determinar a quantidade de pobres. Depois você vai olhar a lacuna normalizada. No caso da segunda pessoa, nós temos aqui 4, que seria 5 menos 4. E assim nós acharíamos essa lacuna normalizada. Teríamos 1/5 para a pessoa 3 e 0 para as outras pessoas. Pegando uma média desse vetor, nós teremos essa medida de lacuna de pobreza. E assim que é feito para a maioria dos relatórios do Banco Mundial. Você também pode pegar esses vetores e elevar ao quadrado.
Ou seja, você vai estar enfatizando as condições de vida das pessoas mais pobres. Agora, a segunda pessoa representa 16 vezes mais do que a terceira pessoa. Se você pegar a média desse vetor, você vai ter a sua média ao quadrado. E essa é uma ferramenta muito interessante para nós medirmos a pobreza monetária. Então, como nós devemos, pensando nisso que nós acabamos de ver, como nós devemos avaliar a pobreza com muitas dimensões? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu focava principalmente em agregação. Nós tentávamos juntar todos esses dados para fazer uma medida da pobreza. Na verdade, a parte interessante é o passo da identificação, porque antes eles estavam usando apenas um dos dois. Ou você considerava a pessoa pobre se ela tivesse algum tipo de privação em qualquer dimensão, das várias dimensões que estavam sendo consideradas, o que era a abordagem da União, ou você era pobre se você estava privado em todas as diferentes dimensões. Essas são medidas que não são muito práticas. Nós passamos de um extremo para outra. E não temos uma abordagem intermediária para entender não apenas um extremo ou outro, mas algo realmente que ficasse no meio, para que pudéssemos realmente focar nos pobres de uma maneira mais eficaz. Em 2011, a Alkire e eu escrevemos uma metodologia para lidar com esses problemas. Então, nós tínhamos um método de identificação intermediária e era algo que estava alinhado com o tipo de dados que nós realmente temos com a pobreza multidimensional. Então, nós pegávamos dados como, por exemplo, saneamento. Como nós podemos classificar o saneamento usando números? Não faz sentido. Então, para nós podermos levar essas dimensões em consideração, nós tínhamos que ter uma metodologia que estivesse consistente com a qualidade dos dados que nós tínhamos. A nossa metodologia tem o que nós chamamos uma abordagem dupla para identificar quem é pobre. Então, dentro de cada dimensão de interesse, nós temos um corte estabelecido e nós vemos se você estiver abaixo dessa linha de corte, você vai ser considerado privado de alguma coisa. E depois nós vemos os diferentes escopos dentro dessa dimensão. E aí nós podemos classificar você como uma pessoa que está realmente pobre ou não. Então, a pessoa é considerada pobre se eles tiverem diferentes privações. Por exemplo, eu tenho essas 4 dimensões. Aqui é um exemplo simples e cada dimensão tem a mesma importância. Imagine que a primeira dimensão se refere à renda por dia. Nós temos ali 13, que vai ser a nossa linha de corte. Nós vemos as pessoas que são privadas. A próxima dimensão pode ser, por exemplo, anos de educação. Não é uma ótima medida de educação, mas é o que nós temos agora. E você vai ver que se você, por exemplo, cursou o ensino médio por 12 anos, no caso seria os Estados Unidos, então as pessoas que estão na parte de baixo seriam consideradas privadas. A próxima coluna seria saúde, começando do mais baixo, indo para mais alto. Temos um ponto de corte ali de 3, então assim podemos estabelecer quais são as pessoas privadas. Finalmente, vamos pegar um serviço social específico. É assim que nós começamos a fazer os nossos exercícios. Depois nós tentamos entender o quão privadas as pessoas eram. Nós contamos os casos que nós tínhamos em relação às diferentes dimensões. A primeira pessoa não tinha nenhuma privação, a segunda tinha 2, a próxima tinha 4 e a última tinha 1. Se nossa linha de corte fosse 2, ou seja, você tinha que ter 2 privações ou mais para ser considerado pobre, então as pessoas que estão abaixo não seriam consideradas pobres e aí nós cortaríamos essa linha. O que nós temos à direita seria uma matriz de privação. Então, quem seria considerado pobre? Aquelas pessoas do meio, elas são as consideradas pobres. Essa é a identificação. Você pode continuar
e considerar outras formas de medidas que levam em consideração a profundidade da pobreza em cada uma das dimensões. Mas isso exigiria dados cardinais que geralmente nós não temos nos exercícios tradicionais. Mas eu quero dar um exemplo para vocês agora. Isso é uma generalização da nossa medida, nossa abordagem tradicional. Então, você vai pegar a média dessa matriz, pode ser a tradicional ou pode ser a elevada ao quadrado. Nós vamos agora focar na razão ajustada, que é uma medida usada frequentemente. Esta razão ela pode ser calculada ao observarmos a média dessa matriz somada. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí temos um total, deixa eu ver, 4 vezes 4, 16. Então, 6 sobre 16, é isso que nós obtemos como nossa razão ajustada. Uma outra maneira de nós chegarmos a esse resultado seria olhar o número de pessoas totais neste relatório. Então, temos ali 2 de 4, ou seja, isso representaria metade nesse caso. Então, em média, qual a quantidade de privação que nós temos quando falamos de pessoas pobres? Então, então eu tenho 2 sobre 4, 4 sobre 4, vamos multiplicá-los para assim encontrarmos a intensidade final, ou seja, H vezes A chegará ao mesmo resultado que nós tínhamos anteriormente. Então, essa é a estrutura da nova tecnologia para medirmos pobreza multidimensional. Agora vamos ver tudo novamente. Nós identificamos, com a abordagem cutoff, uma soma. Nós utilizamos o FUT também. Agora, tudo é generalizado dentro, ou seja, desde a da unilateralização para a multilateralização, que depende da distribuição total de dados, que pode funcionar com dados ordinais. Essencialmente, nós estamos mudando os dados qualitativos, o que é muito transparente. Nós temos as variáveis, nós temos a abreviação da contagem per capita, nós temos tudo. Nós podemos replicar essa conta e podemos mudar a conta para testar a robustez dessas contagens. O que já foi implementado no país inteiro já, em estados aqui no Brasil, e agora está sendo utilizado em outras medidas. Por exemplo, a medida de crescimento de Butão, entre outros indicadores. E nós temos medidas também de entrega e de indicadores de entrega. Eu vou te dar um exemplo aqui do que nós estamos falando. O MPI Global é um instrumento muito importante para o mundo inteiro no que tange a medida. Nós podemos coordenar esse MPI com indicadores para análise de políticas. Então, o MPI Global é um índice global de indicadores de pobreza que foi lançado para 20 países. Foi lançado e publicado todos os anos. Nós publicamos todos os anos os resultados desses indicadores e nós estamos agora utilizando indicadores melhores globalmente, principalmente quando tange a melhorias e crescimentos.
Nós temos aqui os recursos de dados, de questionários sobre saúde, entre outros. E nós temos aqui a foto do MPI, que é tridimensional, como vocês podem ver, que entra a educação, a saúde e padrões de E aqui nós temos todas as em três dimensões, e eles têm valores iguais, um ao outro. Por exemplo, na educação nós temos 2 indicadores, nós temos padrões de vida, e todos eles estão separados em 1/18avos. Como que nós construímos um MPI? Nós começamos com uma privação, com uma nota de privação para cada pessoa que se aproxima mais da matriz. Nesse caso, nós temos só uma dimensão sendo, ou seja, a gente está atendendo só uma dimensão, a saúde. Quem está sendo privado aqui? Ok, nós temos aqui uma privação de 33% no padrão de vida, que é abaixo do MPI. Essas pessoas são consideradas pobres. E agora nós medimos o resultado total da pobreza. H vezes A é o MPI. O H é a incidência, o percentual, né, das pessoas que são pobres, e o A é a intensidade, a média percentual da dimensão das pessoas pobres. Aqui nós temos 2 maneiras de medir a pobreza. Primeiro é a contagem dos métodos. E aqui nós temos todos os resultados. Como os senhores podem ver, aqui na direita nós temos mais pobreza extrema. E nós podemos comparar com esse índice os países e a pobreza em cada país, de acordo com a intensidade e também a contagem per capita. Nós poderíamos dizer que 2 pessoas que tivessem o mesmo MPI têm mais porcentagem de população pobre, mas menos intensamente pobre. Nós podemos pensar nisso. Essa abordagem pode ser desagregada por região. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos vários indicadores aqui. De acordo com a cor, é um indicador de pobreza. E nós podemos também ver a porcentagem, a intensidade da pobreza. Nós podemos ver a composição por dimensão, a composição da pobreza por dimensão, o que é uma dimensão muito importante para medir a pobreza. Nós podemos fazer os dois. Nós podemos fazer uma composição por região e dimensional. O que está acontecendo com as regiões separadas no país? E nós podemos ver, de acordo com essa figura aqui, que Bangladesh tem uma privação maior, Etiópia. No entanto, a Etiópia melhorou, a sua nutrição, mas a Gana está tendo um resultado totalmente diferente. Quando nós medimos com esse medidor, os resultados são diferentes. Esse é o nosso coautor. Porque dá um entendimento intenso do que o MPI está fazendo. Está fornecendo uma lente de alta resolução. Você pode aproximar o seu foco, dar um zoom mesmo e ver cada vez mais próximo.
Por que a pobreza dimensional? Por que isso é diferente da pobreza monetária? Nós temos esses pontos pretos representando 1,25 dólares por dia e nós temos as barras que representam MPI. Eu não vou falar dos países individualmente porque nós não temos tempo, mas vocês podem ver que é diferente. Também no caso da Europa, vocês podem ver essa interseção que é bastante diferente quando nós falamos de pobreza de renda, mas é diferente do que quando nós falamos de privação material. Existe realmente uma sobreposição limitada. Agora nós daremos dois exemplos, metodologias nacionais. Por que os governos se interessariam nisso? Porque a pobreza multidimensional mostra o progresso rapidamente e diretamente. Você não tem que esperar por 20 anos para que você possa ter a sua política demonstrada na renda. Você pode ter esses outros aspectos sendo demonstrados de outra forma. Então, você pode focar na política do seu país de uma forma mais coordenada. Você pode focalizar as pessoas pobres e comunidades de uma forma mais eficaz. E você também pode mostrar para as pessoas pobres um entendimento melhor do que é a pobreza. E nós estamos usando essa abordagem em algumas vilas já. Nós daremos dois exemplos, um do México e um da Colômbia. O exemplo do México seria boa governança em tempos ruins. Nós podemos ver neste gráfico que durante 2008 e 2010, o México sofreu um aumento da pobreza, de acordo com essa medida oficial multidimensional utilizada. Essa medida é metade renda e metade dimensões sociais. Nos direitos sociais, nós vemos que houve uma melhora, o acesso a serviços públicos, a saúde, mas durante esse período de crise houve um aumento na pobreza de renda, que é um componente importante da medida. As pessoas podem olhar para este gráfico e dizer, bom, é isso que está acontecendo. Vocês podem ver que as políticas estão ajudando as dimensões sociais, mas a natureza cíclica está afetando a pobreza de renda. Então, estes números, mostrando pessoas mais pobres, fazem sentido. Em relação à Colômbia, nós tivemos ações coordenadas. O MPI Colômbia tem 5 dimensões. Eu vou falar das dimensões políticas importantes, que seriam o trabalho formal ou informal, uma dimensão muito importante localmente, e também os serviços de moradia são muito importantes. Então, eles foram incluídos diretamente na medição. Essa é uma foto do que acontece a cada 2 meses na Colômbia. Esse seria o presidente ali na ponta da mesa e os outros ministros, onde eles discutem os números à medida que eles vão aparecendo a cada 2 meses. Então, eles estabelecem as metas, tomam as providências e aí a pobreza diminui. Ou seja, eles têm uma ação coordenada nos diferentes silos de governança. Então, eu apresentei para vocês 2 tecnologias de medição. Existem 2 formas de tecnologia para avaliarmos pobreza, para identificarmos e para agregarmos. A primeira engloba métodos unidimensionais, ou seja, quando você tem apenas uma variável de assistência social, como eu tive no meu primeiro estudo. Nós usamos, por exemplo, ali calorias, ou quando as variáveis podem ser combinadas de uma forma razoável para que tenhamos variáveis agregadas, por exemplo, para gastos ou para renda, combinando diferentes fontes de diferentes tipos. Mas esses métodos unidimensionais podem ser utilizados, e é isso, nós não podemos seguir adiante. Mas métodos multidimensionais podem ser aplicados quando as variáveis não podem ser significativamente agregadas. Por exemplo, como você vai agregar condições de saneamento e anos de educação? Além disso, talvez você possa querer deixar as variáveis desagregadas, porque os subagregados são relevantes para a política. Por exemplo, o consumo alimentar pode ter variáveis independentes. Talvez você possa agregar, mas talvez por motivos políticos você não queira fazê-lo.
Então, qual é o papel do conceito de pobreza multidimensional quando estamos falando do mundo sem pobreza? Nós temos uma visão complementar da pobreza, ele inclui dimensões não monetárias fundamentais da pobreza, é uma ferramenta relevante para a política. As dimensões elas podem englobar políticas específicas do país e prioridades, pode mostrar o progresso de uma forma rápida, você não tem que esperar até o mandato de governo terminar, o que acontece com algumas medidas de pobreza, não nos permitem fazer as medidas de uma forma rápida e também pode refletir o entendimento das pessoas pobres e também facilita a nossa compreensão da pobreza. Não importa a maneira que você vai definir a pobreza, mas realmente nós podemos ter essas decomposições por subgrupo que vão mostrar informações relevantes em relação à pobreza. Então, é uma medida muito útil para monitorar as mudanças que acontecem ao longo do tempo. Eu queria apenas mencionar essas redes de pobreza multidimensionais, foram lançadas em 2013 na Universidade de Oxford, com o presidente Santos da Colômbia, com diferentes ministros também, de 16 países. A segunda reunião foi realizada em Berlim em 2014. Quem é aquela pessoa ali na foto? Paulo. É o Paulo. A MPPN cresceu bastante. Em novembro de 2014, nós tínhamos mais de 30 países, 10 órgãos multilaterais. Nós circulamos modelos de levantamento para MPI, nós tivemos assembleias gerais, nós teremos eventos também acontecendo no ano que vem. Aqui nós temos uma maneira de como nós podemos nos comunicar com países e com outras pessoas que lidam com a pobreza. Então, nosso objetivo é um mundo sem pobreza. Um mundo sem pobreza, não importa como ele seja medido, é importante que nós alcancemos essa meta.